Eu estava ali sentado e pensando como deveria ser fácil para a gente chegar aqui na frente e poder pregar, poder falar, né? A gente vem crescendo na igreja, aprendendo diariamente na EBD e deveria ser mais fácil, mas às vezes dá aquela tremedeira, friozinho na barriga, né? Mas é isso mesmo, tudo só vem com a prática. E se a gente não pratica, a gente acaba passando por situações como essa. Na nossa vida a gente vem sempre querendo chegar a lugares, a conquista. A gente vem sempre buscando conquistar alguma coisa, né? E a gente acaba construindo algumas pontes para poder chegar até essas conquistas. Só que tem algumas conquistas que acabam que não levam a gente a lugar nenhum. E aí a gente vai lá, se frustra, depois acaba, às vezes, até jogando a culpa em Deus por essa frustração. E, na verdade, fomos nós mesmos que construímos a ponte para o destino errado. E aí a gente precisa recalcular essa rota, né? É necessário que a gente tenha um relacionamento diário com Deus. Que a gente separe, não é possível que de 24 horas do nosso dia a gente não possa separar 1 hora, pelo menos. Para muitas pessoas vai ser complicado, mas pelo menos 20 minutos para poder passar um tempo com Deus, se relacionando com Deus e lendo a sua palavra. Eu me lembro que toda vez que eu me machucava, eu tomava uma queda que ralava, alguma coisa assim, já tinha um potinho de mertiolate lá, não sei quem lembra, eu acho que não sei nem se existe ainda, mertiolate. E aí, quando minha mãe via ou minha avó via, já vinha logo com um mertiolatezinho. E aí a gente ficava pensando, né? A primeira dor é a da queda, depois vinha o mertiolate. E aí, sempre que meu avô estava por perto, ele falava: Oswaldo, o que arde cura e o que aperta segura. E aí eu ficava com aquilo na mente, mas essa frase dele eu lembro até hoje e fica gravada, porque toda vez que eu me machucava novamente e que eu pensava no mertiolate e lembrava dessa frase, parece que a dor já ia sendo anestesiada, porque eu sabia que ia arder, mas 1 hora ia passar. E isso, aquele remédio ia fazer com que aquele machucado, aquela ferida fosse desinfetada e até acelerar o processo de cicatrização, né? Às vezes o Senhor tem nos dado um chamado e a gente tem negligenciado esse chamado. Como eu, por muito tempo, negligenciei muitas coisas para que Deus me chamou em detrimento de outras, ou por ouvir A ou B dizer: ah, não, isso não é para você, ah, você tem que fazer isso, ou você tem que fazer aquilo, e a gente acaba deixando de ouvir a voz de Deus para poder ouvir a opinião de outras pessoas que não sabem aquilo para que você foi chamado. E muitas das vezes a gente, desde pequeno, já sabia qual era o nosso propósito, porque o Senhor já mostrava. Por exemplo, eu desde pequeno era batuque para lá, batuque para cá, tanto que meu avô me deu uma bateria. E aí daquela bateria eu comecei a tocar na igreja, já tive banda. E hoje toco pouco, toco menos do que eu gostaria de tocar, mas continuo tocando, entendeu? É um dos dons que o Senhor colocou em minha mão. A gente percebe que o Senhor vai nos dando oportunidade, o Senhor nos dá tempo, o Senhor nos dá redenção dos pecados através de Jesus. O Senhor constrói uma ponte que é indestrutível entre nós e Ele, que é Jesus também. E Ele diz: meu filho, vai, não tenha medo, eu não vou te desamparar.
E às vezes a gente acaba até duvidando da palavra de Deus e não indo. E o que eu queria trazer nessa manhã aqui é que a gente deve sim confiar em Deus e em sua promessa. E através do relacionamento com Ele diário, a gente vai alcançar êxito. A gente vai alcançar êxito nessas construções que a gente precisa fazer. Ele é o engenheiro que nos projetou. Ele sabe onde está cada falha nossa, que Ele é onisciente. Ele pode modificar isso, Ele pode corrigir essas falhas. Basta que apenas que a gente dê permissão para que Ele faça essas melhorias necessárias na nossa vida. Inclusive Ele nos deu um manual, e através desse manual a gente vai conseguir chegar até Ele. Às vezes a gente fica perguntando assim: poxa, eu queria tanto ouvir Deus falar comigo. Forma mais fácil tá aqui. A gente ouve muito pessoas dizerem: que eu sentei em tal lugar e Deus falou comigo, ouvi a voz de Deus. Não estou dizendo que não, mas aqui está toda a resposta que a gente precisa. A gente precisa se permitir ter esse relacionamento com Deus. Ter convicção de que se Ele estiver diretamente ligado, se Ele estiver diretamente ligado aos nossos planos, se Ele estiver no centro dos nossos planos, tudo irá bem. Quais pontes, no dia de hoje, os irmãos precisam construir para chegar a este relacionamento com Deus? E quais pontes os irmãos precisam fazer hoje para o relacionamento com os irmãos, para o relacionamento com os seus familiares, no seu trabalho? E que os irmãos reflitam que a única forma de construir pontes indestrutíveis para todos esses tipos de relacionamentos, antes e primeiramente, é somente construindo relacionamento com Deus.